O nosso protagonista estava participando de um debate para se tornar presidente do conselho estudantil, mas seu plano vai por água abaixo, porque apesar de ter boas notas, obviamente é difícil disputar com uma linda waifu gasosa e responsável, e que diz que irá permitir que todos os alunos pratiquem atos amorosos na escola, o que faz Hayato novamente ser só o segundo lugar, e o prota fica mais bolado que o Batman, e diz que isso foi compra de votos. E como podemos ver, ele tem um ótimo amigo, pois o mesmo diz que Hayato nunca teria chances contra uma garota com balões tão grandes, e o prota fica tipo... Como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara, é impressionante. Após isso ele acaba dormindo durante a reunião, e é acordado pelas enormes laranjas da presidente em sua frente. Ela pergunta se ele vai estar livre durante a noite, e como achava que ela faria uma simples ligação para ele, o prota diz que sim. Mas é aí que a situação fica embaçada. A mina simplesmente vai para a casa do prota, e diz que de agora em diante vai ser sua esposa, e irá viver com ele. Quando mais jovem, o pai de Hayato e a mãe de Wakana estavam bebendo juntos, e no calor do momento, prometeram que seus filhos iriam se casar. Hayato fica bolado com essa situação, mas como já estava muito tarde, ele acaba permitindo que ela fique ali. Momentos depois ele ainda estava resmungando por essa situação, mas simplesmente do nada, ele se depara com Wakana embaixo das suas cobertas, e com as laranjas totalmente à mostra, até que sem querer ela encontra revistas suspeitas de Hayato, e ele se aproveita disso, e na intenção de fazer ela desistir do casamento, ele diz que aquilo que está nas revistas, é um dos motivos de um casamento acontecer, e que se ela não tá pronta para tal ato, eles não vão poder se casar, mas Wakana não dá para trás, e dá total liberdade para o prota. E digamos que ele degusta as laranjas da melhor forma possível. Já no dia seguinte, Hayato percebe que a presidente é uma garota muito diferente da que ele via na escola, já que ela só sabe dormir, não sabe cozinhar, e é um pouco desajeitada. Já na escola vemos que age normalmente para não levantarem suspeitas, porém na casa deles a história é totalmente diferente, e acontecem coisas como o Wakana ficar jogada pelos cantos com os balões totalmente à mostra, ou quando ela queria ajudar a cozinhar, mas sequer sabia cortar uma cenoura, ou quando recebe Hayato de volta em casa, usando apenas um avental um tanto quanto provocante, que chega a fazer o prota quase ter um infarto com a boa vista que tem. Já no dia seguinte, nos é apresentado Mizumi, a chefe do comitê disciplinar, e vemos que ela não apoia a ideia de Wakana de permitir que os alunos façam tico-tico no fubá na escola. E por isso sempre que ela vê alguém tendo o mínimo de contato físico na escola, ela já logo chega na voadora, e por isso resolve se queixar diretamente com Wakana. Porém, Hayato diz que ela tá fazendo muito drama, e que contato físico é algo normal. Porém ao receber um simples toque do prota, a mina treme igual vara verde, pois não está acostumada com esse tipo de coisa. Porém a presidente fica com ciúmes, já que Hayato nunca pegou na mão dela, e ao chegar em casa ela tenta pegar a mão dele de todas as formas, até que ele acaba aceitando. Mas digamos que ela acaba passando um pouquinho dos limites, e degusta o prota de uma forma um tanto inusitada. Tempos depois, enquanto iam para casa, eles são pegos no flagra por Mizumi, e ela começa a suspeitar de que eles namoram. Porém do nada começa a chover, e enquanto fugiam da chuva, Hayato e Mizumi acabam se separando de Wakana, e acreditem ou não eles simplesmente vão parar em um local exclusivo para adultos praticarem atos banais, porém não acontece nada entre eles. O problema é que Wakana vê eles saindo desse local, e fica achando que eles fizeram tico-tico no fubá, e fica mal ao ponto de querer ir embora da casa de Hayato, mas no dia seguinte tudo se resolve, pois Mizumi diz que não passou de um mal-entendido, porém como pedido de desculpas, Wakana pede um beijo ao prota, mas como estamos falando de um protagonista fresco, ele só beija sua testa, mas digamos que ela é um pouco mais gulosa, e beija o prota da melhor maneira. Porém durante esse momento, simplesmente aparece uma Loli, que diz ser a mãe de Wakana, e não me perguntem como isso é possível, pois a minha reação foi a mesma que a do prota. Ela diz que vai passar uns dias com eles, para averiguar como vai a relação deles. Porém digamos que durante essa visita acontecem coisas um tanto quanto suspeitas, como a gentil Loli se oferecer para lavar as costas do prota. Porém acidentes acontecem, e ela acaba escorregando, e digamos que eles caem em uma posição um tanto quanto suspeita.
e o prota acaba usando seu rosto como um travesseiro. Após isso, em um momento romântico, o casal começa a brincar de fazer cócegas, porém digamos que eles acabam passando dos limites, e as cócegas se tornam outras coisas. Mas na melhor parte são interrompidos pela Loli, que aparentemente estava há horas escutando tudo atrás da porta. Dias depois, Mizumi acaba se tornando vizinha do prota, pois está passando uns dias na casa da sua irmã, que é vizinha de Hayato. E o moleque fica doido de preocupação, pois podem acabar descobrindo sobre o casamento. E para piorar, todo santo dia, Mizumi vai até a casa do prota, pedindo coisas e favores a Hayato, até que certo dia na porta, ele se encanta pelos balões da sua vizinha e acaba deixando a comida queimar, e é aí que o deslize acontece. Ao correr para apagar o fogo, ele acaba deixando ela entrar, e a fofoqueira acaba descobrindo roupas femininas que pertencem ao Akana. E para piorar tudo, a esposa do prota nem fazia questão de se esconder, pois estava mais preocupada em ficar de olho para ver se Mizumi iria degustar seu esposo. E como último recurso, o prota decide sacrificar seu perfil de macho alfa. E simplesmente, o moleque diz que aquelas roupas femininas são dele e diz que gosta de se vestir como mulher, e pede que ela não conte isso pra ninguém. E a mina fica tipo... Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Tempos depois o prota estava tranquilo, pois Mizumi disse que guardaria o falso segredo, mas a mina simplesmente contou literalmente tudo para a irmã dela, que é nada mais nada menos que a enfermeira da escola, e as duas simplesmente se jogam em cima do moleque e ajudam ele a se vestir de mulher para realizar suas vontades. Dias depois, Mizumi compra roupas femininas pro prota, pois ainda acredita que eles gostam de usar esse tipo de coisa, e para manter o segredo ele acaba aceitando. Porém horas mais tarde, o Akana acaba as encontrando, e fica enciumada, pois ele ganhou isso de outra garota e não da sua própria esposa. Então para igualar as coisas, ela resolve dar duas dela para ele. Já dias depois o prota acaba encontrando uma Loli, que acabou desmaiando por estar carregando muito peso. Porém não se enganem com essa carinha fofa, quando o prota recebe uma mensagem de Wakana. A Loli simplesmente fica supondo que ele está trocando mensagens suspeitas com alguém. Após isso, enquanto o prota ia embora, ela estava seguindo ele, mas o moleque já estava tão pistola, que simplesmente grita com ela. Vai tomando... E faz a mina simplesmente molhar as calças, e por razão disso, ele é obrigado a deixar ela se banhar em sua casa, porém ela acaba achando uma roupa feminina no banheiro, e para tentar conseguir informações, ela simplesmente se joga em cima do prota, para provocar ele, e o fazer abrir o bico, mas o Akana acaba chegando na hora, e ela acaba descobrindo que eles moram juntos. Dias se passam, e chega o aniversário da presidente, mas o prota, como é muito desligado, não faz ideia disso, pois estava muito ocupado. Porém, durante isso, a Loli fofoqueira bate na porta de Hayato, para devolver a roupa de baixo que pegou outro dia, e dar um presentinho a ele, que pasmem, simplesmente se tratava de um vestido transparente, pois ela descobriu por Mizumi, que ele gosta de se vestir de mulher, e o prota fica tipo... Eu não estou suportando mais! Minutos depois o Akana acaba encontrando o vestido transparente, e resolve vestir, pois achou que se tratava de um presente do prota, sendo que o moleque sequer sabia que era o aniversário dela, mas ao ver a bela vista que essa coincidência proporcionou, ele não faz nada além de aproveitar. Dias depois eles recebem uma visita dos pais dela, e sim, o pai da mina também aparenta ser mais novo que ela, e não me perguntem o motivo, e a princípio ele trata o prota com muita indiferença, pois acredita que falta muita coisa para ele ser um marido perfeito para sua filha. E o prota imagina que se fingir ser um marido ruim, finalmente vai poder fugir desse casamento, mas ao imaginar como seria uma vida sem ela, ele percebe que não quer que isso tenha um fim. Porém, enquanto o prota pensava, o Akana diz que sabe que ele não gosta dela, e diz que irá esperar o tempo que for para ele se apaixonar por ela, pois antes dos pais deles decidirem esse casamento, ela já havia decidido que seria sua esposa, pois eles se conhecem desde a infância, até que ele segura seu braço, e diz o nome dela pela primeira vez. Sim, em 12 episódios, ele só diz o nome dela agora, e assim o anime chega ao fim, porém não deixa claro se eles se casam.